Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, um momentinho para meditarmos esta palavra de Deus que continua nesses 3 domingos e agora também dia de semana repetindo essas parábolas de Mateus, a mãe das parábolas, a parábola do semeador, a mãe de todas, porque Jesus está falando dele, da palavra que é semeada com essa parábola. Por isso é chamada mãe das parábolas. E agora aqui vem a explicação dessa parábola do semeador na leitura de hoje. E é interessante se nós observarmos como aqui tem elementos que nos ajudam a pensar e como é importante também a compreensão da palavra de Deus. E tanto nós precisaríamos, como ontem na Assembleia foi dito, né, formação, precisamos de formação e cursos para os catequistas, para os padres, para os leigos, todos, formação, compreender melhor a palavra de Deus, a catequese de iniciação cristã. Nós precisamos compreender, porque nós vimos aqui na explicação que Mateus deu da parábola de Jesus, estamos no tempo da comunidade, que ele disse aquela parábola, que aquela semente que caiu na beira do caminho e as aves comeram, não produziu fruto. São aqueles que ouvem a palavra e não a compreendem. Se não compreende, vai embora. Entra no ouvido e sai no outro. Então é preciso a compreensão da palavra. Mas quem é que vai nos ensinar a compreender a palavra? É aí que está. Aí precisamos da ajuda da ciência, da exegese, da tradição da igreja, que não basta a gente ir direto na palavra, eu vou lá, interpreto a palavra do jeito que quero e fundo a minha religião. Não é assim. Toda uma tradição guiada pelo Espírito Santo, não é verdade, Jonas? Está estudando essas coisas? Guiada pelo Espírito Santo. E aqui fica bem claro, né? E no fim diz, né? A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. E a compreende. É interessante que, como é importante a gente olhar também essa primeira leitura sobre essa ótica, e a gente vai ver que desde as primeiras páginas da Bíblia, estamos no livro do Êxodo, aqui é lá no monte, quando Moisés recebe a lei, e nós vamos ver que desde ali, esta preocupação, o foco de Deus em advertir aquele povo para não cair na história da carochinha, para não se deixar enganar, para não se deixar iludir. E por isso que ele fala, cuidado que eu sou um Deus ciumento, não vão na conversa dos outros deuses, outros ídolos, não façam imagem de nada, porque é para enganar, é para ludibriar, é para criar outras religiões que vêm para roubar e explorar. Não façam imagem, nem daquilo que está no céu, nem daquilo que está na terra, não podem adorar coisas por aí.
nem pessoas por ali. Está advertindo sobre uma coisa que é tão fácil, enganar e roubar o povo em nome de Deus. Até fazem guerras em nome de Deus. Imagina, que Deus é esse? Desse Deus nós devemos ser ateus. Não é o Deus de Jesus, e nem muito menos, e nem o Deus do Antigo Testamento. E Deus já se mostra misericordioso, e diz para não pronunciar o nome dele em vão, não vender o nome dele, não fazer negócios com o nome dele, e assim por diante. E vai dando esses mandamentos, e advertindo para não se deixar escravizar. E é tão radical que diz, nem no escravo, nem no animal, porque vocês vão acabar escravos de novo, se não ficarem firmes em adorar a Deus só, e não outros que vêm fundando religiões toda hora. Olha o mundo de hoje, né? Olha o mundo de hoje, que bagunça, tantas religiões e divisões dentro da mesma religião. E o bispo ontem falava claramente, né? Como é que alguém pode se dizer católico e estar com pensamentos e atitudes e ações contra o Papa Francisco? Realmente estamos de pernas pro ar, termos de cristianismo com essa gente. E aqui está advertindo muito bem isso. Então, irmãos e irmãs, essa leitura nós vemos como ela é muito clara para todos nós sobre a vontade de Deus, né? E aqui nós vemos dois pilares muito fortes que a igreja vai se basear e na qual deve se basear a nossa vida. A fé cristã, a espiritualidade cristã, ela está fundada sobre duas pernas, dois pilares. Um pilar é a palavra de Deus, né? E outro é a Eucaristia, celebrar a presença de Deus na vida, na história, né? Então, na ação litúrgica, como numa missa, a palavra de Deus é distribuída para todo mundo. Então, hoje em dia, todos têm acesso fácil à palavra de Deus, tantas edições da Bíblia, em linguagem acessível, tantos meios técnicos também agora, né? A gente abre o celular, ali tem a liturgia das horas, tem a liturgia da missa, tem comentários das missas, tudo. Tão fácil acesso à palavra de Deus, e para muitos de nós ela é, a palavra de Deus, uma ilustre desconhecida, né? Uma ilustre desconhecida. A palavra de Deus, ela está sempre oferecendo um banquete para todos os que quiserem. Todos os que querem têm acesso. E em todas as paróquias poderíamos organizar grupos de reflexão, cursos de Bíblia. Seria fácil. Só precisaria ter pessoas que queiram participar. Então, é claro que a gente tem que criar o hábito de ler, meditar a palavra de Deus para compreendê-la. Daí ela põe raízes e ela vai produzir frutos abundantes, né? Ler diariamente e meditar a Bíblia, para que ela entre no coração e na mente. E é claro que quando essa palavra encontra a terra boa, isso é uma mente que a compreende, ela vai produzir frutos. Mas se não a compreende, ele pode usar a palavra para fazer outras coisas, né? Está cheio o mundo desses fundadores de religiões, né? E de manipuladores da fé do povo, né? Tem bastante por ali. Então, que essa palavra nos ajude a botarmos bem fundo no coração aquilo que nós rezamos no Salmo. E de nós pensarmos. E também hoje à noite, quando formos dormir, na oração da noite, e depois, quando for cabeça para o travesseiro, vamos dizer: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. E façamos o nosso ofertório.